Mais um gibizinho lido e dessa vez com um quadrinho antigo, um dos primeiros, se não o primeiro. Claro, não é o primeiro de fato, porque já teve outras produções quadrinísticas e tudo mais, mas o gibizinho lido de hoje vamos falar de A História de Monsieur Cryptogame, Cryptogame, MC Guimê, whatever, que é um dos primeiros quadrinhos pensados para ser, de fato, uma literatura ou uma espécie de narrativa que une texto e imagem contada de forma sequencial, feito pelo Rudolf Topfer, um suíço, né? A gente fala dele no vídeo da história do quadrinho suíço. Depois desse vídeo, clique na descrição que vai ter o link para a história do quadrinho suíço, para vocês saberem mais como se desenvolveu a história do quadrinho suíço e, consequentemente, o quadrinho mundial. Não vou ficar falando, o Topfer foi o primeiro a fazer quadrinho, blá 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 blá, porque achar um pioneiro ou algo do tipo numa mídia tão plural, tão carregada de história e sentido é meio que nada a ver. Começar a falar dessa linda edição aqui feita pela SES SP, eu acho triste, porque a SES SP, acredito eu, descontinuou seu catálogo de quadrinhos, mas olha só, é um gibizinho horizontal, super elegante, olha essa guarda aqui, que bonitinha, que elegante, o papel é bom, é grosso, tem uma gramatura boa, não vou ficar aqui sendo sommelier de papel, porque foda-se, né, mas eu tenho que falar assim que é um projeto muito interessante reviver, né? A SP tem várias séries do Topfer, né? E essa aqui em especial, a história do Monsieur Cryptogame ou MC Guimê, é legal porque ela foi feita em 1830 numa carta que o Topfer mandava para o Goethe, o poeta alemão, um grande nome da literatura mundial, e o Goethe adorava. E ele ficava mandando essas cartas com desenhos, né? Então aqui a gente tem compilado o original. Porque a história do Cryptogame que a gente conhece é o seguinte. O Topfer, ele mandava, né, essas cartas pro Goethe, né? O Goethe achava lindo, maravilhoso, kkk, que história legal, e pipipipopopó. Mas por algum motivo, o Topfer não publicou elas. Tanto que anos depois ele vai publicar a sua primeira série, que se não me engano é o Vieux Bois, que é anos depois, acho que é de 30 e alguma coisa. E essa história aqui, ou 40 e alguma coisa, não sei. E essa história aqui ficou guardada nos arquivos do Topfer, sabe-se lá por quê que ele não quis publicar ela, mas publicou outras coisas, né? E a gente conhece essa história quando o Topfer decide publicá-la num jornal. A saúde do Topfer já estava bem debilitada, e aí ele decidiu chamar um artista chamado Kran, né, para ilustrar. Fez tipo um remake. O Kran é curioso porque o Kran é um dos grandes plagiadores e pirateadores da obra do Topfer, né, que ele ia ter muito problema mais para frente. O Topfer chamou o Kran porque na época que ia publicar a história, né, apareceu um jornal e estava esperando a oportunidade de publicar semanalmente histórias. E o Topfer queria fazer isso, mas não conseguia porque na época, para ter impressão, tinha que ser feita na madeira, né, era estilogravura. E o Topfer já estava numa condição muito debilitada de saúde, né, ele viria a morrer alguns anos depois de leucemia, ele já estava perdendo a visão, ele não tinha como fazer as chapas de madeira, né, as placas de madeira, para fazer o trabalho. Ele chama o Kran faz. E a história do Topfer, né, o remake do Cryptogame, que foi publicado em 45, é desenhado pelo Kran. Desenhado, né, esculpido, talhado, impresso pelo Kran. E aí, o que a gente conhece da história do Cryptogame oficialmente, né, não foi feito pelo Topfer, e sim por outro artista. E aí a edição da SES SP resgata justamente o original, feito 15 anos antes, né? O Cryptogame original foi feito em 45 no jornal pelo Kran. Só que as cartas que o Topfer mandava para o Goethe era de 1830.
Então o que a gente tem aqui nessa edição é justamente a original, a feita de fato pelo Topfer, enviado para o Goethe. E curiosamente, a pessoa que organizou este livro, o André Karamuru Albert, ele é um parente do Topfer. Sim, ele é um descendente do Topfer. Ele conta aqui num prefácio muito bacana que o avô dele tinha os originais, que passou pro pai e tal. Ele foi fazendo um resgate e chegou lá atrás dos primeiros familiares dele. Ele é um parente do Topfer. Então ele tinha todas as páginas originais dessa história guardada. Olha aqui. Aqui é a ilustração do Kram, que a gente conhece quando vai pesquisar no Google e coisa do tipo. E aqui é o original do Topfer. Olha a diferença. Essa que ele mandava por cartas pro Goethe. E aí ele pega tudo, entra em contato com a editora CESP e fala, bicho, tá afim de publicar? E a CESP fala, porra, bora. A CESP, numa época que publicava quadrinhos, eram edições muito bonitas, muito legais e lindas. Tanto que eu até, depois de ler isso aqui, eu fico com muita vontade de ir atrás das outras coisas que a CESP fez do Topfer. Mas do que se trata a história do Cryptogami? A gente tem, né, o Cryptogami, né, o senhor Cryptogami. Ele é um cara que gosta de ir atrás de borboletas, né? Ele tá prometido por uma mulher chamada Elvira. Só que ele não quer casar com ela, mas ela quer casar com ele. E aí ele se envolve em várias tramóias, em várias aventuras. Ele tenta ao máximo fugir desse casamento com a Elvira. E aí ele foge para um navio, vai para Argélia, e a mulher sempre tá atrás dele e ela toda vez dá um jeito de encontrar com ele. Tem um momento muito bom que ele tá no navio, o navio naufraga, e aí ele é engolido por uma baleia, e dentro da baleia ele encontra um abade, né? E eles convivem dentro da baleia, conversando e tudo mais, e depois de um tempo a baleia engole mais uma galera, que é um padre, um menestrel, a prostituta. E aí esse cara, o Cryptogami, ele é apaixonadíssimo pela prostituta e decide se casar dentro da baleia. Aí em dado momento, pra não casar com a Elvira, ele casa com a prostituta que ele apaixona, né? Em dado momento a baleia cospe a prostituta, o padre e a galera que entrou depois, só fica o abade e ele dentro da baleia. E aí, depois de um tempo, pescadores noruegueses abatem a baleia, salvam o Cryptogami e o abade. Eles estão uma parte ártica, assim, coisa tipo, eles congelam. E depois de um tempo, eles encontram a Elvira nesse encoraçado. Toda vez que o Cryptogami vai pra algum lugar, ele dá de cara com a mulher que ele não quer, e ela fica assim, vamos casar, vamos casar. Ele fica, não, inventa desculpa aqui, ali, e sempre foge. E aí no final da história, cara, esse gibi é uma novela. E tem partes assim muito gostosas de ler, engraçadas. Tá que a leitura é um pouco truncada, né? Na época não tinha essa narrativa cinematográfica, podemos dizer, de imagens bem sequenciais delimitadas, né? Os eventos são truncados e tudo mais. E é muito novela, gente. É um pastelão incrível. Eu não sabia que o Topfer, eu li muito poucas coisinhas aqui e ali dele, nunca a história inteira igual o Cryptogami. Mas o Topfer, ele tem uma veia cômica muito boa. E uma veia cômica muito pastelão. É muito filme pastelão os eventos que acontecem. Tem uma cena aqui quando o primeiro navio, ele entra começa a naufragar. E aí é o quadro, o Cryptogami pula do navio. Aí no quadro seguinte, a Elvira pula do navio pra salvar o Topfer. Depois o capitão, que é apaixonado pela Elvira, pula no navio pra salvar a Elvira. Depois a tripulação do navio pula pra salvar o capitão. Depois os animais domésticos do navio pulam pra salvar os tripulantes, que eram donos dos animais domésticos. Depois os ratos pulam pra imitar os animais domésticos e aí o navio afunda. Então é tipo, sabe agora José, que fica agora José fulano de tal, não sei o que, blá 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 blá. É a mesma coisa, só que com um evento assim, o cara pula, outro pula, vai pulando. E não acontece só nessa parte, mais pra frente na história acontece igual, tipo, o navio tá pegando fogo, aí fulano pula, outro pula atrás, o abade pula pra salvar não sei o que, depois não sei o que lá, e o navio afunda de novo. É sempre umas comédias de costume, umas comédias pastelões muito bacanas. E sempre tem um elemento surreal, assim. O Cryptogami, ele é um cara que gosta de
catalogar borboletas. É engraçado que ele pega a borboleta e sempre pinça no chapéuzinho dele. E é legal que a história inteira ele tá com as borboletinhas presas no chapéu, assim. É muito. Aí ele troca de chapéu e tem as borboletinhas presas. De novo, né? Durante a história inteira. E aí, no mais estilo novelístico possível, com muitas viradas, o Topfer é muito bom de plot twist. Sempre acontece uma virada muito boa. No final da história ele encontra a prostituta, né? Que ele casou dentro da baleia. E aí ele tá junto com a Elvira, né? Que é a prometida dele que ele não quer casar. Aí ele corre com essa prostituta, foge, e eu viro atrás dele, filho da puta, vamos casar, né? E aí ele fala pra Elvira, Elvira, eu sou casado com a prostituta. Aí a Elvira fica puta, ela infla e explode de ciúme e ódio, e morre. E aí depois tem o enterro, e não bastasse essa descoberta, né, é tipo assim, contextualizando, né, a Elvira encontra ele na baleia, né, lá pro meio da história, aí a baleia cospe ela ali no meio da história, e eles não se encontram mais, só se encontram no finalzinho da história. E aí Elvira sempre no encalço do Cryptogame. E aí, no final do final mesmo da história, a prostituta fala, e aí, eu sou mãe, eu não casei, você não foi meu primeiro esposo. Eu casei com outro cara, tive 8 filhos. E aí no final da história tá o Cryptogame com a prostituta e o Abade, né, o Abade cuida das 8 crianças. E é curioso que no último quadro fala assim, e o Cryptogame está muito feliz com a sua grande família. Aí tá o Cryptogame com a cara de cu, assim, monstruoso. Eu não sei se ele estava de fato feliz ou não, fica um mistério. E aí o último quadro vem o narrador, que na verdade é um cantador. Ele tá cantando a história pra gente. Toda a história do Cryptogame que a gente vê nas páginas é uma narração desse personagem que começa, o primeiro quadro da história é o cara, vou contar a história do Monsieur Cryptogame, que é assim, assim, assado. E aí a gente vai vendo a sequência narrativa. Pro último quadro, o narrador, né, o cantador dessa história fecha, fala, e essa foi a história do seu Cryptogame, fim. E, cara, é muito legal, tem uns tons surreais muito doidos, assim, ele sendo engolido pela baleia, o leão pegando fogo, mulher explodindo. É só loucura, cara. É um gibi que vale muito a pena ler. Tá disponível ainda para encontrar. Aproveitem, porque a CESSP não faz mais quadrinhos, que é uma pena, é um desperdício de potencial muito grande, né? O grande governo, o desgoverno, fez aquele rolê dos cortes da despesa S, né? Que contemplava SES e tudo mais. Mas tem acho que tem 6 ou 5 livros do Topfer disponíveis aí para vocês comprarem e irem atrás. É uma leitura que vale muito a pena, é um documento histórico muito bacana e é muito gostoso de ler, gente. Eu fiquei muito surpreso na leitura ser tão gostosa. Às vezes tem umas partes cansativas, mas tem uma cadência narrativa muito bacana, muito legal. E o Topfer sabia amarrar muito bem isso. Ele era escritor de romance e tudo mais, ele soube muito bem fazer esse romance ilustrado, como ele chamava, né, romance em stamp, ou literatura em stamp, alguma coisa assim, de romance da época, as tramas e tudo mais. Isso aqui, se a Globo ler isso aqui e fazer uma novela, vai ser uma novela muito engraçada, vai ser uma ótima novela da 6. Porque é muito legal. Tá perdendo uma oportunidade a Globo de pegar isso aqui, que já tá em domínio público há anos, adaptar e fazer a novela. Se é que já não fez. Isso aqui tem muita cara de novela. Isso aqui tem muita cara de novela mesmo. Super legal. Super bacana. Se você chegou até aqui, recomendo demais. Então é isso. Até o próximo Gibizinho Lido. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.